E aí, pessoal, e a composição do trabalho do Grêmio? Alguns dias de Renato e já temos a noção de como vai ser esse andamento. Departamento de futebol, como serão as coisas no tricolor? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Esse parceiro licenciado oficial do Grêmio você encontra em supermercados, em vendas e, claro, pode comprar na sua casa. Basta que você entre na descrição do vídeo. Tem o link que leva a Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Por ali, você compra e recebe na segurança de casa. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Sempre que você comprar, você vai ficar sabendo. Aqui, comprou, ajudou o Grêmio diretamente. Gente, Renato assumiu. Todos falam na centralização do trabalho do Renato, que ele é o dono do CT, que a chave é dele. Ele, inclusive, nesses períodos disse que tudo era com ele, quando ele estava aqui. E isso, de alguma maneira, repercutiu internamente, porque o Grêmio tem um departamento médico, o Grêmio tem um departamento de fisiologia, o Grêmio tem nutricionista, o Grêmio tem um departamento de controle de dados, o Grêmio tem uma série de situações, o Grêmio tinha 3 ou 4 assistentes técnicos, e agora tinha departamento de futebol, tinha vice-presidente, tinha diretor, tinha o executivo. Como é que está esse trabalho neste momento? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Porque Renato assume, ganha o protagonismo natural pelo fato de ser o grande ídolo do torcedor, mas nós temos que ir para a prática. A prática, o trabalho, como é que está sendo? Vamos lá. O Grêmio não tem vice de futebol. Denis Abraão saiu e não tem diretor de futebol. Quem assumiu esse cargo? Diretamente, quem trata com o Renato Portaluppi é Romildo Bolzan. Direto. Sempre foi assim, de alguma maneira, mas agora de maneira mais forte. A figura do vice-presidente do diretor terminou. Tem alguma burocracia aqui? Em princípio, nada. O que está acontecendo aqui, burocracia, quando eu falo assim, alguma atividade burocrática do dia a dia. Nada. O Guto Peixoto, que é vice-presidente de administração lá do Conselho de Administração, ele, de alguma maneira, auxilia o presidente Romildo e está junto. Mas a decisão não é com ele. Então, o que acontece? Ele cumpre alguma questão envolvendo a política aqui, mas hoje é a figura de Romildo Bolzan, junto a Renato Portaluppi nas principais decisões, e a execução se dá com Diego Serri, que é o executivo de futebol já há algum tempo e que segue trabalhando nisso. Essa a parte principal administrativa de decisões e de tomadas de decisão, principalmente, do departamento de futebol. Renato decide, Renato aprova com Romildo, Diego Serri executa. Beleza? Beleza. Aí vamos para o campo de jogo. Por quê? Porque o Roger tinha dois assessores diretos e Paulo Paixão trabalhava também no departamento físico. São 3 pessoas que deixaram de trabalhar. Como é que é a montagem disso? Quem tem acompanhado os treinos tem visto o seguinte: o Renato divide fortemente as funções com o Alexandre Mendes, o seu assistente, histórico assistente, sempre esteve com o Renato em todas as passagens dele pelo Grêmio. Então, ele divide a construção dos treinamentos e lá dentro do treino eles fazem juntos também a parte prática do treino. Então, eles constroem o treino. E eles informam, então, o preparador físico, que antes participava, inclusive, da construção dos treinamentos, agora apenas vai ali, passa o aquecimento, monta aquilo ali, e depois vem a carga de trabalho da parte técnica. O Grêmio, ele, do ponto de vista da grande organização, o Grêmio não está tão preocupado agora. O Grêmio está tapando o buraco. O Grêmio vai ali, faz atividade, vamos por aqui, toca dessa maneira. Não tem uma grande estrutura, como deveria ser, para coordenar um trabalho de um grupo de 40 caras. Então, existe o Renato tem lá o feeling dele, ele define, ele aprova com o presidente, ele executa, o Diego Serri vai lá, ele chama o preparador e diz: olha, eu vou dar esse treino hoje,
tu dá o aquecimento, o Alexandre Mendes ajuda ele a trabalhar e o Grêmio está tocando a vida. O que isso repercute do ponto de vista prático para quem está enxergando no campo de jogo? Não muita coisa, tá? Não muita coisa. O futebol, ele tem um lado que ele é muito empírico, muito empírico. O problema é no longo prazo, quando tu deixa de ter um grande sistema de organização, de rendimento, de parte física, de parte médica, que foi o que o Grêmio de fato perdeu nos últimos tempos. Mas pro jogo de domingo, pro jogo da semana que vem, sinceramente não vai ser isso que vai definir derrota ou vitória. Não é aqui que isso define. Agora, no longo prazo, quando tu tem utilização de base, minutagem, nível mental dos jogadores, bom, aí nós estamos falando de uma outra seara, mas sinceramente não é o que está em discussão agora. A discussão agora é como que o Grêmio vai se organizar para passar pelos 10 jogos. Lembrando, são 10 jogos que faltam. 4 vitórias e 2 empates resolvem o problema do Grêmio. O Grêmio tem aqui 4 derrotas possíveis. Dentro da projeção atual, aquele papo que a gente conhece, muitas vezes também muda de rodada a rodada. Então, hoje, 4 vitórias e 2 empates. É o que o Grêmio precisa. O Grêmio está 6 pontos na frente do quinto colocado. Quinto colocado que deve mudar o local do jogo do Grêmio para um espaço onde vai ter muito mais gremista do que imagina, que é o Londrina. Então, para ver como dificilmente as pessoas acreditam que o Grêmio não estará entre os classificados. Até os adversários têm essa noção a ponto de propostas como essa. Então, é preciso ter um pouco de tranquilidade. O torcedor, ele se incomoda quando a gente fala muitas vezes assim, é assim o funcionamento. Não, mas nesse caso aqui, é só para informar mesmo. Não tem nenhum ponto de opinião aqui, até porque eu acho que o Grêmio tem que passar por esses 10 jogos e depois começar de novo. E depois começar tudo de novo. Mas tem que passar. O Grêmio precisa passar por esses 10 jogos. Lembrando que a Arena vai receber perto de 50 mil torcedores, a previsão hoje é 48 mil, mas isso deve aumentar no momento em que se abrir os ingressos que faltam para venda. A gente sabe que funciona dessa maneira. Então vai ter aí 52, 53 mil torcedores para fazer vitória. Contra o Cruzeiro não deu. Acho que contra o Vasco vai dar. Mas passei aqui pelo menos um panorama de como é o funcionamento e como as coisas caminham ali para a gente ter uma noção exata de como funciona um trabalho de um clube tão, mas tão complexo e que muitas vezes para também nessa leitura, uma leitura mais simples, mais básica do futebol com o que as pessoas veem. O Grêmio se modifica, mas do ponto de vista prático isso não vai ter tanta repercussão, pelo menos no curto prazo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.